No item C2, nós vamos falar sobre saúde, segurança e meio ambiente. Item 2.1, identificação e avaliação de riscos. Então, o SASMAC ele exige que a organização tenha um sistema para identificar, analisar, avaliar e gerenciar os seus riscos. E também as mudanças dos processos e reavaliação de riscos e programas de gerenciamento. No item 2.2, segurança, o SASMAC exige que existam procedimentos e instruções de operação de forma segura, que haja procedimentos de equipamento de proteção individual, os EPIs, procedimentos sobre estacionamento de veículos em locais seguros, prontidão e resposta a emergências, o famoso PAE, ou PAI, como alguns podem também chamar, e aí limpeza e descontaminação de tanques também sendo realizada de forma segura. Falando um pouquinho mais detalhado no item 2.1, identificação e avaliação de riscos, então um sistema de identificação, análise, avaliação e gerenciamento de riscos precisa existir para a gente identificar e avaliar riscos potenciais ligados às operações. Então precisa ter uma metodologia de análise desses riscos, adotada por pessoas qualificadas, para primeiro definir os aspectos e impactos ambientais, os perigos e os riscos de ocorrências potenciais fora da empresa e prever o plano de atendimento à emergência, os riscos potenciais de exposição de emissões atmosféricas principalmente, e os procedimentos para manutenção de veículos e equipamentos. Também esse procedimento, essa metodologia precisa avaliar as rotas e a segurança dessas rotas. No item 2.1.2, mudança de processos e reavaliação de riscos e programas de gerenciamento. Então precisa existir um procedimento para registrar e recomendar uma tomada de decisões e ações mediante mudanças que possam impactar no ambiente de operação da empresa. Então gestão de mudanças serve para a gente avaliar os riscos e a partir dessa reavaliação gerenciar esses riscos de uma maneira mais eficaz. Os planos de gerenciamento de riscos, os famosos PGRs, devem ser revisados toda vez que ocorrer uma mudança favorável ou desfavorável que diminua ou que aumente os riscos. No item 2.2, segurança, 2.2.1, procedimentos e instruções de operação. Então, o SASMAC exige que hajam procedimentos para relatar falhas na segurança de carga e descarga de veículos próprios e subcontratados, relatar defeitos em equipamentos ou veículos próprios e subcontratados, correção de defeitos em equipamentos ou veículos próprios e subcontratados, e programa de testes e inspeções de equipamentos próprios e subcontratados. Percebam que o subcontratado está em todos os itens de procedimento para relatar falhas de segurança. Então, aquilo que eu falei há pouco, né? Muitas empresas subcontratam serviços na esperança de redução de custo, obviamente, mas achando que não precisa controlar os subcontratados, não precisa estabelecer procedimentos para eles. E isso é um grande engano, né? Isso é um grande erro, porque os subcontratados precisam ter os mesmos procedimentos de segurança que os nossos colaboradores, nossos motoristas contratados. Item 2.2.2, equipamento de proteção individual, os EPIs. Então precisa ter procedimentos para definição, distribuição e inspeção dos EPIs, tanto para os colaboradores próprios quanto para os subcontratados. E esses CPIs precisam ter o CA dentro da validade, o certificado de aprovação. Se eu tiver um EPI fora da validade do certificado de aprovação, é como se o EPI estivesse vencido, né? Aquele EPI ele não tem mais a garantia de estar protegendo o seu usuário. No item 2.2.3, estacionamento de veículos, então também deve existir procedimentos e instruções escritas para o estacionamento de veículos, desde um rotograma, um planejamento da viagem e no próprio manual do motorista, nós precisamos definir os locais de estacionamento seguro. Esse procedimento deve estar em vigor no local para garantir a segregação de produtos perigosos ou não perigosos, e o mesmo para motoristas subcontratados. Item 2.2.4 fala de prontidão e resposta a emergências. Deve haver um plano escrito para atendimento a emergências, que é o PAE, o PAI, que contenha as ações para serem tomadas para cada tipo de emergência, as responsabilidades individuais, então quem é responsável por cada etapa daquela ação sobre uma emergência, os acordos para lidar com chamadas externas de emergência, acordos para cobertura 24 horas, exigências de treinamento para o pessoal responsável, acordos específicos exigidos por cada cliente, uma lista com pessoas que devem ser comunicadas sobre um evento de acidente. Ainda em prontidão e resposta a emergências, os acidentes devem ser informados aos clientes e autoridades envolvidas,
Então, dependendo do tipo de acidente que ocorre, eu tenho que informar um determinado órgão. Se é um acidente de trânsito, eu vou informar os órgãos de trânsito. Se é um acidente ambiental, eu tenho que informar os órgãos ambientais. De qualquer forma, eu preciso informar os clientes sobre esse acidente. As fichas de informação de segurança de produtos químicos, conhecidas como FISPICs, elas têm que estar acessíveis, elas precisam ser acessíveis junto ali com a carga. E precisa ter também um simulado para testar o plano de emergências pelo menos nos últimos 12 meses. Então, a cada ano vocês têm que fazer, a organização tem que fazer um simulado para testar esse plano de emergência. Lembrando que o simulado, ele precisa, como o próprio nome diz, simular uma situação real de um incidente. Então, é muito comum as pessoas fazerem simulados com fogo, com derramamento de produto químico, obviamente com derramando água, simulando que é um produto químico, e o pessoal tem que agir de acordo com o que está naquele plano de atendimento à emergência, tomar as ações que estão previstas naquele plano. No item 232, a avaliação de riscos à saúde, precisa existir uma revisão de todos os produtos químicos de forma documentada. Então, a FISPIC dos produtos também deve ser examinada para avaliação dos riscos, e essa revisão dos riscos à saúde ocupacional deve ocorrer antes do primeiro pedido de transporte de um novo produto. É muito comum nas auditorias eu me deparar com situações em que um cliente solicitou um transporte de um novo produto químico e esse produto químico já está sendo transportado sem antes a organização ter feito essa avaliação, essa revisão do risco de saúde. Então isso também é uma situação de não conformidade, porque eu tenho que fazer essa avaliação antes do transporte. Por que eu tenho que fazer antes, pessoal? Porque se ocorrer um acidente, eu preciso saber que tipo de contenção eu tenho que usar, que tipo de ação eu tenho que tomar sobre aquele derramamento, sobre aquele acidente. Então, preciso fazer uma avaliação de forma bastante responsável, entender os riscos que estão associados àquele transporte daquele material e, a partir daí, estabelecer novos controles se forem necessários. Também precisa ter uma avaliação de riscos à saúde, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. E essa análise precisa ser conduzida por um especialista em saúde ocupacional. Item 234 fala sobre os exames e monitoramento médicos, tanto dos funcionários quanto dos subcontratados. Então, os exames psicológicos, por exemplo, precisam ser anuais. Então, a gente falou que na contratação precisava ter o exame psicológico e uma renovação a cada ano dos exames psicológicos de motoristas. No PCMSO, também para os motoristas, na admissão a gente já falou, mas também o periódico precisa abordar o exame oftalmológico, que é o exame de vista, a audiometria, que é o exame de acuidade auditiva, o eletroencefalograma, o eletrocardiograma e o hemograma completo. Item 236 fala sobre primeiros socorros. Então precisa ter um procedimento revisado anualmente pelo profissional da área médica. Então, se você não tem na sua organização um profissional da área médica, você precisa contratar ou um enfermeiro ou um médico para fazer esse procedimento e revisá-lo anualmente. O conteúdo da caixa de primeiros socorros e o número de funcionários treinados para usar essa maleta, essa caixa de primeiros socorros, deve atender às exigências legais. E o programa de treinamento em primeiros socorros também precisa fazer parte do plano de treinamento documentado que nós falamos também anteriormente. Item 2.4, proteção ambiental. Então tem os procedimentos gerais, tanto para a frota própria quanto subcontratados, o gerenciamento de resíduos, a prevenção e controle de derramamentos e vazamentos, e no item 2.5, a subcontratação de serviços rodoviários e a política de subcontratação. No 241, procedimentos legais, frota própria e subcontratados, ali no 242, diz que a política ambiental da empresa e os requisitos legais devem ser considerados como parte de qualquer novo contrato ou revisão. Então, é muito comum a gente exigir dos clientes contratos de prestação de serviço que abordam normalmente questões de preço, de prazo, de vigência nesses aspectos mais comerciais. É muito raro ver
um contrato de prestação de serviço de transporte com cláusulas ambientais, com políticas ambientais, com requisitos que tem que ser atendido de forma a cumprir o atendimento legal ambiental. Exigido o cumprimento da fumaça preta por meio da aplicação dos testes de opacidade aplicado por um organismo de inspeção veicular credenciado ou através da utilização de equipamento calibrado com laudo de periodicidade semestral. Então, os laudos de opacidade, usando um opacímetro, precisam ser feitos com um organismo credenciado. Mas eu quero fazer na minha organização, eu tenho uma frota muito grande, eu gasto muito com laudos de opacidade, eu vou fazer dentro da minha própria organização. Isso é possível, mas o opacímetro precisa ter uma calibração. Eu preciso enviar esse opacímetro para ser calibrado com uma periodicidade definida. Não precisa ser semestral a calibração do opacímetro, mas os laudos que eu preciso realizar precisam ser semestrais. E além disso, a verificação frequente contra a emissão da fumaça como parte da inspeção geral dos veículos pode ser feita também através da escala Ringelmann. Item 243 fala sobre o gerenciamento de resíduos. Então, o sistema de tratamento de efluentes e disposição de resíduos da empresa deve ser aprovado pelo órgão ambiental competente. Então, devem ser mantidos registros de disposição de resíduos, disposição de efluentes, conforme exigido pela legislação, e a documentação das atividades de tratamento de resíduos e da quantidade tratada. A disposição ou destinação final de resíduos gerada na empresa ou em terceiros deve possuir também as autorizações e licenças conforme exigido em legislação. Ainda no gerenciamento de resíduos, o contrato para disposição ou destinação final de resíduos, quando realizada por terceiros, especificando o modo de disposição, as obrigações, as responsabilidades, conforme exigido pela legislação, precisa estar previsto. Programa para diminuição de resíduos que contemple renunciar a consumos que podem ser evitados, consumir materiais ecologicamente eficientes, consumir somente o necessário, medidas de aumento da durabilidade através de manutenção e o reaproveitamento de materiais. Tudo isso pode estar ali no programa para diminuição de resíduos. 244, prevenção e controle de derramamentos ou vazamentos. Então, espera-se numa auditoria de SASMAC um plano de controle e prevenção de vazamentos para os produtos manipulados ou transportados, que contemple a seleção de equipamentos de transporte e transferência com estanqueidade dos sistemas de carga e descarga, sobretudo no transporte a granel, programas de treinamento de precauções contra derrames e quedas de volumes durante o manuseio, programa proativo para minimizar os derramamentos e suas consequências e as medidas de contenção de vazamentos e ações emergenciais no plano de atendimento à emergência. Muitas empresas fazem parte ou possuem um plano de auxílio mútuo, que é o PAN. Então, é muito comum em condomínios de empresas ou em bairros, distritos industriais, que as empresas se organizem e montem um plano de auxílio mútuo com a junção de suas brigadas em caso de emergências. As empresas se auxiliam umas às outras, né? Então, o PAN é um plano muito bacana, porque integra as empresas e é muito mais eficaz, porque você aumenta o contingente no caso de um acidente ambiental. E no item 2.5, subcontratação de serviços rodoviários, no 2.5.1, política de subcontratação. Então, precisa nessa política de subcontratação estarem abordados treinamento de direção defensiva e movimento de produtos perigosos, né? São obrigatórios esses. Os registros das atitudes dos motoristas e medidas disciplinares tomadas, também precisa estar nessa política de subcontratação, coerente com o código do quadro próprio, né? Então eu tenho que ter medidas disciplinares coerentes com o que a gente adota para os nossos próprios funcionários. Especificação e manutenção de equipamento de transporte, programas de manutenção preventiva e a disponibilidade, uso e condições de equipamentos de segurança, como que isso está. Né, os equipamentos de segurança colocados à disposição da operação. Então, essa política de subcontratação precisa prever esses itens, pelo menos. Ainda como que o subcontratado vai lidar com as não conformidades, então, um contrato exigindo tratamento das não conformidades, uso de estações licenciadas de limpeza de tanques, estacionamento de veículo, definir as regras de estacionamento tanto carregados quanto contaminados, relatórios de acidentes e incidentes. Nos contratos de subcontratação devem constar que a contratante é responsável pela investigação, análise e relatório de incidentes,
acidentes com base nos dados, informações e documentos fornecidos pela subcontratada. Ainda nessa política de subcontratação, a autorização para desempenhar avaliações de segurança e qualidade na subcontratada, o contrato constando uma autorização ou permissão para a transportadora avaliar a subcontratada, revisão regular dos indicadores de desempenho quanto à segurança, meio ambiente e qualidade, cobertura por seguro nas operações com subcontratadas averbadas, e se há um monitoramento da obediência, da subcontratada às normas e às exigências da empresa. Então, os motoristas, os equipamentos, as operações estão obedecendo às normas que vocês definiram. Há reuniões com as subcontratadas no nível gerencial para revisar os objetivos de desempenho. Há relatórios dessas reuniões com ações e responsabilidades. As subcontratadas participam dos programas de qualidade, segurança, meio ambiente da contratante. Os motoristas das subcontratadas são integrados aos programas de treinamento da empresa. Na parte C3, veículos e equipamentos próprios ou arrendados, o item 3.1 fala sobre a especificação dos veículos e contratação de equipamentos, as especificações técnicas e idade da frota. Item 3.2, manutenção dos equipamentos. Toda a parte de inspeção e manutenção preventiva, tanto da frota própria quanto de subcontratados. A identificação e calibragem de equipamentos de medição. E na manutenção de equipamentos, vai falar de inspeção e manutenção preventiva, tanto dos veículos da frota própria, quanto dos veículos dos subcontratados. Então, deve haver um programa para inspeção e manutenção preventiva dos seguintes itens. Então, o SASMAC é muito prescritivo nisso, Ele define quais itens nós precisamos incluir no nosso checklist, no nosso programa de inspeção e manutenção preventiva. Então, os veículos têm que atender às legislações do CONTRAN, carrocerias de carga embalada, quanto à manutenção de chassi, teto, piso, laterais, lonas, guardas, molas, rodas, pneus, eixo, contêineres próprios ou locados, quando pertinente, bugs ou chassi porta-container, prancha reta também, quando pertinentes. No caso de prancha reta, toda a manutenção das longarinas, das vigas, das rodas, dos pneus, das travas, tanques para produtos líquidos ou vasos de pressão para aqueles liquefeitos ou gasosos, silos ou equipamentos para granéis sólidos e isotanques. O programa de inspeção e manutenção também deve abordar os seguintes itens: exame, teste e certificação dos tanques e isotanques, que é aquele certificado de inspeção que é o CIPP, o exame, o teste, a verificação de porta-container para produtos perigosos para transporte em isotanque, então é o CIV, é o Certificado de Inspeção Veicular da parte rodante, mangotes e conexões, quando pertinentes, bombas ou compressores, quando pertinentes, periodicidade para troca de gachetas, de selos, conexões e ainda uma verificação de motor e rotor dessas bombas e compressores, manutenção de pneus, inspeções, calibragem dos pneus, verificação do suco, que é o TWI, normalmente com um profundímetro, que o pessoal usa para medir esse TWI, o estado geral da carcaça, o controle da vida útil e da rastreabilidade do pneu, seja com marca de fogo, seja com uma outra forma de rastreabilidade, mas os pneus precisam ter esse detalhe, de rastreabilidade da sua vida útil. Ainda o programa para inspeção e manutenção deve abordar os pontos de aterramento, quando pertinentes, travas de torção, também conhecidas como twist locks, dispositivos de segurança de carga, que são as cintas e as travas, testes e exames para garantir a integridade dos acoplamentos entre o caminhão-trator e os tanques, carrocerias e os encaixes. Então, a manutenção e a verificação do pino-rei, a mesa desse pino, quinta roda, gavião, engate rápido, mão de amigo. Então, todos esses itens de acoplamento, se pertinentes, precisam estar no nosso programa de inspeção. Ainda tem que incluir válvulas de alívio, acoplamentos de válvulas e mangotes, gachetas, selos e juntas de vedação, instrumentos de medição como manômetros, termômetros, medidores de nível, overfill, equipamentos de segurança como cintos, alarmes de manobras, sensores de porta, sensores de ré,
equipamentos de controle de temperatura, no caso termostatos, controles de compatibilidade entre materiais e produtos. Então, é muito comum não ter essa análise de compatibilidade durante o transporte, né? Então, precisamos ter um procedimento para mangotes flexíveis que inclua esse controle de compatibilidade. Inspeção periódica, regular, também de acordo com as recomendações do fabricante desse mangote ou da legislação vigente, aquilo que for mais restritivo. Registros de testes de pressão e estanqueidade, registros desses testes de condutividade elétrica quando produtos inflamáveis. Então, o mangote para produto inflamável ele precisa ser aterrado, e esse aterramento precisa ter um teste de condutividade elétrica. Registro de intervalos de substituição de acessórios, registros de manutenção e inspeção preventiva e corretiva da frota própria, com os registros de inspeção arquivados, incluindo os detalhes dos itens substituídos, as ações de acompanhamento quando a gente faz uma manutenção. Então, normalmente a gente pede as ordens de serviço, né, de manutenção, e essas ordens de serviço são os registros de inspeção e manutenções executadas. Defeitos e não conformidades relativos aos veículos e acessórios, como tanques, isotanques, containers e as carretas relatados por escrito. Defeitos e não conformidades com atenção imediata. Então, sempre que eu tiver uma não conformidade a um defeito no meu checklist identificado, eu preciso ter uma ordem de serviço imediata. Eu não posso ficar várias viagens com aquele mesmo problema sendo relatado e sem nenhum tipo de ação, e essa ação não ser documentada. Ainda na inspeção e manutenção preventiva da frota própria e subcontratados, deve existir um procedimento escrito para proibir o uso de equipamentos não inspecionados ou vencidos. Isso é uma forma de disciplinar os motoristas para não fazerem as viagens se o equipamento não tiver inspecionado ou tiver vencido. E proibir o uso de veículos também com falhas que afetem a segurança. No item 3.2, manutenção de equipamentos, vai falar tanto dos equipamentos de calibragem e de medição, que é no 323. Então, fala ali que deve existir um procedimento escrito de calibragem, especificando os intervalos ou periodicidade contra padrões de medição rastreáveis e os desvios aceitáveis desses padrões de medição. Aí passamos agora para o C4. A parte C4 é o planejamento das operações. Eu brinco que aqui é onde tudo acontece, né? Então, no 4.1, precisamos ter o planejamento e as comunicações. E no 4.2 é a operação propriamente dita. As instruções de operação, tanto para a frota própria quanto para os subcontratados. O planejamento dessas rotas de entrega e recebimento. Procedimentos de carga e descarga. O checklist de frota própria e subcontratados. O controle de frota própria e subcontratados. O planejamento diário da viagem com comunicações com o motorista. E no item de comunicações, precisa existir uma evidência de um acordo formal. Pode ser um contrato, pode ser uma carta de negociação, uma carta proposta, até mesmo um e-mail, se for uma coisa muito simples. Mas tem que ter uma evidência de um acordo formal entre a empresa e os clientes, com relação ao produto que vai ser transportado. Informações sobre esse produto com relação à saúde, segurança e meio ambiente, a quantidade a ser carregada, o prazo de entrega e a garantia da capacidade de carga, se eu consigo fazer esse transporte. Parece tão óbvio isso, mas muitos clientes que eu vou auditar, muitas vezes não têm essas informações tão básicas sobre o serviço de transporte. Então, normalmente o pessoal negocia o trajeto e o custo, mas não o produto. Não tem informações sobre a segurança, os itens de segurança e meio ambiente desse produto. Às vezes não tem nem a quantidade a ser carregada e nem a garantia se consegue ou não fazer esse transporte. Então, por incrível que pareça, isso acontece com uma frequência grande. Então, isso não pode, isso tem que estar bem definido num acordo formal, esses detalhes, né, sobre o serviço de transporte. Ainda precisamos ter uma evidência de um acordo formal entre a empresa e os clientes com relação a cruzamento de fronteiras, um transporte com temperaturas controladas, evidências de negociação quanto a perdas de carga ou diferença de peso, coleta e entrega, limpeza e inspeção do veículo e do compartimento de carga, e se existe um plano de contingência para manter a capacidade desse planejamento em caso de férias, de doenças, de imprevistos,
Então, muitas vezes o pessoal fecha um serviço de transporte e o motorista está de férias, né? E eu não tenho outra pessoa para fazer aquele transporte com os treinamentos que são necessários, né? Então, isso também é um problema, precisa ter um plano de contingência. Então, o rapaz está de férias, o motorista está de férias, ok, né? Mas qual que é a contingência? Como que nós vamos atender o pleito daquele cliente? No item 421, instruções de operação, tanto para frota própria quanto para subcontratados, nós precisamos ter um manual do motorista, e esse manual ser distribuído a todos os motoristas, independentemente se é próprio ou subcontratado. E é importante que esse manual do motorista seja elaborado numa linguagem de fácil entendimento. A gente sabe que muitos motoristas têm um nível de escolaridade relativamente baixo, e esses motoristas precisam ser treinados com base no conteúdo desse manual. Então não é só entregar o manual, eu tenho que fazer um treinamento também com esses motoristas. Eles têm que entender e compreender o que está como conteúdo daquele manual. E esse manual precisa ser revisado e atualizado regularmente, pelo menos a cada 2 anos. Para produtos embalados, esse manual, essas instruções precisam conter orientações para inspeção prévia do compartimento de carga. Então isso é abordado normalmente num checklist de carroceria. O acondicionamento, a distribuição, formas de fixação sistemáticas de amarração de carga, segregação de produtos incompatíveis, inclusive o manual deve conter uma tabela de incompatibilidade, de acordo com a NBR 14619, que fala sobre compatibilidade de produtos químicos. Deve também haver um sistema para informar os motoristas sobre as rotas primárias acertadas com os clientes. São rotas primárias, são aquelas rotas principais. Eu posso ter rotas secundárias em caso de um impedimento, né, de um transporte para aquela rota primária. Devo ter uma rota alternativa, mas a rota principal deve ter um sistema para informar o motorista dessas rotas. E devem ser estabelecidos critérios para a definição de rotas para os motoristas de acordo com as leis nacionais, com as restrições locais, com considerações ambientais também levadas em consideração. Isso faz parte do planejamento todo da viagem. Então tem que saber as minhas restrições, né? Se eu vou transportar um determinado produto, se existe uma restrição quanto àquele transporte daquele produto dentro de uma determinada área. Se eu estou transportando um determinado item, semana que vem eu vou transportar um outro, eu tenho que fazer uma outra análise daquela rota. A não ser que eu tenha já rotas pré-definidas para cada tipo de produto, já com essas avaliações de risco. E essas rotas devem ser também cadastradas no monitoramento de viagem com histórico de desvio. No item 424 fala sobre carga e descarga. Então precisamos definir as possibilidades e as responsabilidades pela carga do produto entre o cliente e a empresa, quanto a local de carga e responsabilidade da carga. Quem vai fazer a carga? O motorista precisa ter conhecimento do responsável a quem vai se reportar no momento do carregamento. E ele tem que ser treinado também nas regras de segurança e plano de emergências do local de entrega. Então é muito comum que você vai fazer uma carga numa determinada empresa, você vai fazer uma integração ali, vai perder um tempo? Eu não falo que é perder um tempo, é investir um tempo. É importante vocês terem ideia dos riscos que estão sendo corridos dentro do local de carga. Acordos ou manual do motorista também definindo quem faz a conexão do equipamento de transporte com o ponto de enchimento da carga. Normalmente não é o motorista ele acompanha, né? Em algumas empresas o motorista fica fora do caminhão, fora do veículo, uma área específica de descanso, uma área de espera, né? E o pessoal da empresa é que faz toda a parte de engate da conexão, do ponto de carga, né? E quem que autoriza o início do carregamento? Percebam que se eu não tiver essas informações, eu posso ter riscos de transporte muito críticos, né? Já na carga desse meu produto. Também precisamos definir as responsabilidades pela carga quanto à instrução para coleta de amostras, o papel do motorista no processo de carregamento e registros de treinamento, as instruções para o ponto de expedição, verificação, acompanhamento de defeitos, vazamentos, trincas após o carregamento. E ainda em carga e descarga, foram definidas, né, as responsabilidades pela descarga do produto, de acordo com os acordos entre a empresa e o cliente, no que diz respeito a quem se reportar no local da descarga. Conhecimento do local antes do descarregamento. Conhecimento das regras de segurança do local de descarregamento e o que fazer em caso de emergências.
E também a conexão entre o veículo e o ponto de descarga, quando esse material for a granel, principalmente. A Industrasmac vai questionar se foram definidas as responsabilidades pela descarga do produto com relação à autorização para começar o descarregamento, se o motorista vai participar da coleta de amostra também no descarregamento, se ele vai participar do descarregamento em si, e procedimentos para garantir o peso máximo permitido. No 425, fala sobre checklist de frota própria e subcontratados. Então precisa ter um procedimento também para a aplicação de um checklist. E esse checklist tem que definir a aplicação dele antes e depois de cada operação. E é raro isso acontecer nas empresas, viu, gente? Eu pego muita empresa por aí que não faz o checklist na carga e na descarga. É um ponto que vai perder? É um ponto que vai perder. Mas o SASMAC ele te obriga a fazer a inspeção antes e depois de cada operação. Os critérios de aprovação do veículo, quem que aplica esse checklist, os itens a serem verificados e o controle para evitar que veículos com defeitos ou reprovados sejam carregados. E exigir que cada motorista utilize o checklist antes da viagem e diariamente durante o transporte. Então, a cada parada que o motorista faz do dia, ele tem que fazer também uma inspeção, ele tem que preencher o seu checklist para garantir a segurança do transporte. Ainda falando de checklist, ele deve incluir a verificação, primeiro, de danos que comprometam a saúde, nível e pressão do óleo do motor, teste de freios, estado dos pneus, funcionamento de luzes, vazamentos de fluidos de combustível, de lubrificantes, aperto dos parafusos das rodas, extintores de incêndio estão ok, referências a atendimento de legislação de trânsito, e se há um procedimento escrito para leitura e registro das informações contidas nos discos de tacógrafo. Então, aqui é a parte de controle dos discos de tacógrafo ou registrador eletrônico de velocidade. Então, tem muitas empresas hoje que já usam um rastreador e o sistema ele já fornece um registro eletrônico confiável em substituição do tacógrafo. Então, muitas empresas hoje elas usam o tacógrafo por uma questão mais de legislação, dependendo do local onde ela está, mas o registrador eletrônico já tem ganhado respaldo para servir como prova, né, para garantir conformidade do meu processo de transporte. E o cronotacógrafo deve ser aferido, quando utilizado, né, por um organismo credenciado e precisa ter um laudo de aferição do cronotacógrafo. E se são observados períodos de descanso, intervalo entre jornadas, paradas durante a viagem, de acordo com a legislação. Então, eu preciso ter registro desses controles. Não adianta ter só o cronotacógrafo lá, né, o disco está mostrando que teve ultrapassou a jornada, ou ultrapassou a velocidade e não foi feito nada com aquela informação. Então, precisa ter uma avaliação, uma verificação desses discos. Isso tem que estar no procedimento e tem que ser executado. No 429 fala do planejamento diário de viagem e as comunicações com o motorista. Então existe uma comunicação, planejamento diário da viagem, com as listas de conferência entre o motorista e o setor de planejamento. Precisa apresentar evidências escritas ou eletrônicas dessa comunicação do planejamento da viagem. O setor de planejamento tem informações sobre materiais perigosos, rotas, regulamentações, detalhes do consignador e do consignatário. Item 4.3, administração. 4.3.1, registros. Então tem que manter registro das entregas e dos recebimentos, incluindo a identificação do número do pedido do cliente, a identificação do veículo, do container ou tanque que foi utilizado para essa entrega, a previsão de data, a hora e local exigidos para carregamento, a data, a hora e local efetivo de carregamento, então era a previsão e o efetivo, a quantidade a ser recebida e entregue, a previsão de data, hora e endereço para entrega. E no item 4.3.2 fala dos seguros. A companhia tem cobertura de seguro em conformidade com as exigências legais do cliente para seguro contra danos ambientais, seguro de responsabilidade por desvio de carga, o RCFDC, seguro de responsabilidade civil de transporte rodoviário de carga, é o RCTRC, e responsabilidade civil de transporte rodoviário. E no item C5, segurança patrimonial e confidencialidade, nós vamos falar sobre os itens de segurança, os padrões e procedimentos de segurança patrimonial, o controle de acesso e as inspeções de segurança. No 5.1, fala sobre a política de segurança patrimonial, que ela deve estar assinada pela direção
enfatizando a importância da proteção das pessoas e das propriedades e práticas operacionais contra perdas por destruição intencional, ou seja, alguma sabotagem ou algum tipo de roubo, e evidenciar o cumprimento dessa política de segurança. Deve haver um número de telefone 24 horas que possa ser acionado em caso de roubo de mercadoria, em caso de danos às propriedades e ameaças, em caso de acidentes, e um sistema para proteger a informação sobre clientes e produtos armazenados conforme definido em contrato. É importante, isso é um item também do SASMAC, que o local seja guardado 24 horas por dia com um sistema de câmeras e a central de TV. O 512 fala de controle de acesso, estabelecer procedimentos para monitorar a entrada e saída tanto de pessoas quanto de veículos. Distribuição e duplicação controladas de chaves para prédios, veículos e áreas de armazenagem. Isso normalmente fica naquele armarinho chamado claviculário, né? Local cercado com portões fechados e trancados fora do horário de trabalho ou quando não há necessidade da sua abertura. O 513 fala sobre as inspeções de segurança. Então pergunta-se se são feitas as inspeções periódicas nas instalações e operações para verificar se estão de acordo com os padrões de segurança. E o item C6 é a inspeção do local. Então, aqui que nós vamos falar sobre os edifícios, terrenos, equipamentos fixos, os tanques de armazenagem de combustível, os veículos, equipamentos de transporte e o manuseio e armazenagem de produtos embalados. Edifícios, terrenos e equipamentos fixos fala sobre o local de operação, né, do transporte. Então, o local deve ter todas as licenças ambientais e operacionais necessárias para as atividades desempenhadas no local. Por exemplo, instalações de abastecimento tem que ter uma licença de instalação de abastecimento. Oficina de manutenção precisa ter uma licença ambiental da oficina. Armazenagem temporária, eu preciso ter uma liberação, uma licença ambiental de armazenagem. Então, tomem muito cuidado, porque cada escopo de SASMAC vai exigir de vocês uma licença diferente, tá? O sistema de iluminação do local deve possibilitar que todos os movimentos e operações possam ser monitorados sem restrições e riscos à segurança. Tem muita empresa que faz operação à noite e à noite não tem luminosidade suficiente. Aí não adianta ter circuito de TV, né? Se não tiver uma câmera infravermelha, não adianta nada. Não adianta ter uma empresa trabalhando 24 horas e eu não conseguir enxergar, as pessoas não conseguirem enxergar o que elas estão fazendo. Organização e limpeza é uma boa também indicação da eficiência organizacional das operações do local avaliado. Uma boa organização ajuda a evitar acidentes. E aí tem uma ressalva, né? O programa 5S é a ferramenta mais poderosa para você ter uma organização e limpeza. Não tem jeito, né, pessoal? Local sujo, local desorganizado, o risco de acidente aumenta absurdamente. Ainda falando de edifícios, terrenos e equipamentos, o sistema de alarme, comunicação no local é importante para uma emergência. Então, instruções e planos de abandono de área podem ser vitais. Calçadas e caminhos demarcados e que impeçam o fluxo de tráfego descontrolado no local e protejam os pedestres por meio de rotas organizadas. Devem ser demarcados com sinalização permanente. Então, tem que ter pintura ali de faixa no piso, de local adequado para trânsito de pedestres. A certeza, né, de que as pessoas podem evacuar o prédio em caso de emergência. Então, precisa fazer simulados de abandono de área. Né? Então, muitas salas precisam ter 2 saídas, para que as pessoas não fiquem presas. Né? Então, se eu tenho uma sala que é final de linha, que a gente chama, eu tenho um armazenamento de produto químico lá dentro, eu preciso ter 2 rotas, eu preciso ter 2 saídas, pelo menos, para poder fazer o abandono de área em caso de impedimento de uma das saídas. Garantir o funcionamento dos dispositivos e equipamentos de segurança, através de testes regulares também documentados. Então, testes de mangueira de incêndio, teste de bomba de incêndio, testes de dispositivo de segurança, né? Então, testes de sprinklers, testes de qualquer sistema de combate a incêndio, né? Eu tenho que garantir o funcionamento de luminárias de emergência. O acesso do local não deve oferecer riscos à segurança para outros tipos de tráfego. Então, eu preciso ter um acesso, uma boa visibilidade, evitar ruas estreitas. Sei que isso é complicado dependendo da localidade, mas evitar ruas estreitas, né, para acesso ao local. Os limites do local devem ser claramente definidos e demarcados. Ah, precisa ter muro? Não, precisa estar demarcado. Eu
tem que ter sinais de informação e aviso disponíveis para o público para evitar um acesso acidental ou não autorizado à minha organização. E saídas de emergência devem estar demarcadas. Deve haver um ponto de encontro fora dos limites, com sistemas de contagem de funcionários, visitantes e conciliação dessas pessoas. Todos os produtos do local são armazenados de acordo com as exigências da legislação e com procedimentos. Então, cada tipo de produto tem um tipo de armazenamento e tem um tipo de legislação específica para esse armazenamento, né, para essa armazenagem. Essa questão refere-se a produtos perigosos usados nas oficinas também, para manutenção, e a produtos perigosos em trânsito, mesmo com armazenagem temporária. Deve haver um procedimento de uso, disposição de sobras, identificação, rotulagem e compatibilidade química. Ainda falando de edifícios, terrenos e equipamentos fixos, as cercas e portões encontram-se em boas condições de conservação. Então não precisa ter muro, mas se eu tiver muro, esse muro tem que estar isento de rachadura, isento de aberturas que possibilitam a entrada de algum intruso. Se eu tenho um alambrado, ok, esse alambrado tem que estar em boas condições de conservação. Portão em boas condições de conservação. As vias e áreas de estacionamento estão em bom estado e sinalizados. Isso é tudo muito visual, né, gente? Quando a gente vai fazer uma inspeção de SASMAC, a gente vai olhar as áreas, a gente vai andar por todo o perímetro da organização, verificando esses pontos. E as condições aparentes dos edifícios estão em bom estado de conservação. Existe um programa de inspeção e manutenção dos extintores de incêndio no local. A área da oficina de manutenção tem saída suficiente para abandono em caso de emergência. Existem chuveiros de emergência, lava-óleos, fixos nas áreas de trabalho. Existem sinalizações de segurança, como indicações de não fumar, necessidade de proteção dos olhos, etc. Existe um sistema de suprimento exclusivo de água para combate a incêndios. Existe verificação regular. A bomba d'água para combate a incêndios tem suprimento de energia de emergência. Existe a capacidade de geração de espuma caso haja produtos inflamáveis estacionados no local. Os postos de primeiro socorro são conhecidos, acessíveis, marcados e apropriadamente supridos para garantir o pronto atendimento. Então, são aquelas maletinhas de primeiro socorro. Isso tem que ser conhecido, estar acessível e marcado e suprido, né, com os itens que precisam estar lá dentro. O item 6.3 fala dos veículos e equipamentos de transporte. Então, os seguintes itens em padrões aceitáveis. Então, o SASMAC pede que esteja em padrões aceitáveis a aparência externa do veículo, com relação à limpeza, conservação, as condições de pintura, condições de pneus, condições das luzes, não pode ter nenhuma queimada, nenhuma quebrada, as condições da cabine, se a cabine está limpa, em boa situação, em boa condição de padrão aceitável, documentações se estão atualizadas e a identificação e a sinalização de risco, ela está no veículo devidamente colocada. Qual a condição do compartimento de carga embalada? Qual a condição do sistema de fixação da carga embalada? Qual a condição do ponto de aterramento dos mangotes? Tem uma numeração esses mangotes? Quais as condições das válvulas? Quais as condições das válvulas de alívio? E a condição do sistema de freio de emergência? No 6.4 fala de manuseio e armazenagem de produtos embalados. Então, as informações do produto, que lembra que a gente falou da FISPIC, a Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico, essas FISPICs estão disponíveis no local durante a operação de manuseio e armazenagem. Então não adianta estar no computador do administrador, tem que estar lá no local de armazenagem, de manuseio. Os funcionários envolvidos nessas operações receberam treinamento adequado? Os funcionários envolvidos nessas operações recebem os EPIs adequados e treinamento? Existe controle de entrega e de validade desses EPIs? A empresa tem equipamentos disponíveis para lidar com vazamentos de produtos químicos, ou seja, os kits de emergência? A empresa tem um procedimento escrito específico para manuseio e armazenagem de produtos químicos? Existe um local de espera para o motorista em condições adequadas, de acordo com a NR24? O plano de emergência do local está divulgado e exposto em locais de grande circulação de pessoas? Durante o armazenamento, mesmo que temporário, são obedecidos os critérios de incompatibilidade química entre os produtos armazenados? Uma vez eu auditei uma empresa que armazenava produtos de odontológico com raticida. Então, olha que doideira, né? Então, você vai questionar, não, mas é um armazenamento temporário. Só que estava um do lado do outro, né? Por mais que você está dentro de uma embalagem protegido,
Mas qual a chance, de repente, de ter uma contaminação cruzada, né, entre esses produtos? Então, não pode estar no mesmo ambiente, não pode. Isso é o que a gente chama de compatibilidade, né, em algumas situações. As condições de iluminação das áreas de operação, pátio, acesso, são adequadas para as atividades envolvidas no local. Então, normalmente, a gente tem um índice de luminância lá no nosso PPRA, né, que agora é o PGR. Lá a gente vai ter o limite, né, a tolerância de iluminação, né, de luminância em lux do nosso ambiente de operação. E aqui a gente encerra o nosso treinamento. Espero que vocês tenham gostado. A gente sabe que é bastante informação. Esse treinamento é um treinamento só para a gente ter uma ideia do que o SASMAC pede para nós. É muito importante que o manual do SASMAC seja lido por vocês, seja compreendido, porque a gente pegou aqueles itens que são mais relevantes. Mas o SASMAC é muito rico, né? É muita questão, é muita pergunta, e ter o conhecimento sobre a norma em si é muito importante para não ter nenhum tipo de problema. Não é só não ter não conformidade, mas é realmente não ter problema no serviço de transporte com produtos químicos. Então, muito obrigado a todos vocês, espero revê-los em breve.